Olha só, vamos voltar para 2008. O mundo estava no meio de uma baita crise financeira, certo? E aí, quase que do nada, surge uma figura, ou um grupo, até hoje ninguém sabe ao certo, usando o nome de Satoshi Nakamoto. E essa entidade publica um documento, um artigo de só 9 páginas propondo um sistema de dinheiro eletrônico puramente peer-to-peer. O que parecia só mais uma tentativa de criar dinheiro na internet, na verdade era a solução para um problema que tirava o sono dos cientistas da computação há décadas. Hoje a gente vai desmontar essa invenção, peça por peça, para entender a genialidade por trás do Bitcoin, usando como nosso guia as análises do Andreas Antonopoulos. Então vamos direto para o ponto central disso tudo. Pensa em qualquer coisa que existe no computador. Um texto, uma foto, uma música. No fundo, tudo isso é informação. E a natureza da informação digital é que ela pode ser copiada, perfeitamente, infinitas vezes e sem custo nenhum. Isso é maravilhoso para compartilhar conhecimento, mas é um desastre se você quer criar dinheiro. Como é que se cria um ativo digital que se comporta como, sei lá, uma moeda física? Algo que quando eu dou para alguém, eu deixo de ter. Esse era o grande desafio. E esse dilema tem um nome, é o famoso problema do gasto duplo. Se eu tenho um arquivo no meu computador que representa, digamos, R$ 10, o que me impede de mandar esse mesmo arquivo para uma loja e, 1 milésimo de segundo depois, mandar uma cópia idêntica para outra. Sem um controle central, seria o caos. Por muito tempo, a única solução para isso era ter um intermediário de confiança, um banco. O banco tem lá o livro razão dele e ele garante que cada real digital seja gasto só uma vez. A grande sacada do Satoshi foi justamente eliminar a necessidade desse intermediário. E aqui vem a primeira grande virada de chave. O modelo tradicional que a gente vê no diagrama protege a privacidade mantendo tudo em segredo. Só as pessoas envolvidas e o banco sabem da transação. O Bitcoin vira essa lógica de ponta cabeça. Ele torna todas as transações públicas, qualquer um no mundo pode ver. Mas ele protege a privacidade de outro jeito, desassociando essas transações de identidades reais. A confiança não está mais numa instituição que opera no escuro, mas sim na transparência total e na matemática da própria rede, que qualquer um pode verificar. Ok, mas para esse sistema público funcionar, a gente precisa primeiro de um jeito de definir e provar quem é o dono dos ativos digitais. E isso sem depender de um nome, de um CPF, de nada. A solução para isso vem de um campo da matemática chamado criptografia de chave pública. Pensa num banco. A sua conta está vinculada ao seu nome, aos seus documentos. No Bitcoin, esquece isso, não existem contas. A propriedade é definida de um jeito muito mais básico, pelo controle de um segredo. Esse segredo é uma sequência bem longa de caracteres, um dado digital, que a gente chama de chave privada. Quem tem e controla essa chave, tem e controla os Bitcoins. Simples assim. A posse não é sobre quem você é, mas sobre o que você sabe. E esse segredo te dá soberania total sobre seus fundos. O conceito fundamental aqui é a relação entre essa chave privada e a sua parceira, a chave pública. Essa relação é criada por uma função matemática que funciona como uma espécie de alçapão ou trapdoor em inglês. A partir de uma chave privada, que é gerada aleatoriamente, é matematicamente muito fácil chegar na chave pública correspondente. Agora, o caminho inverso, tentar descobrir a chave privada a partir da pública, é considerado impossível com a tecnologia que a gente tem hoje. É uma via de mão única, e é isso que garante a segurança do sistema. Como Antonopoulos explica, a melhor analogia é pensar na multiplicação de dois números primos muito grandes. É super fácil multiplicar os dois para chegar no resultado. Mas, se alguém te der só o resultado e pedir para você descobrir quais eram os dois números primos originais, boa sorte. É um problema tão absurdamente difícil que a segurança da internet como a gente conhece depende dele. É essa impossibilidade de reverter a conta que permite que a chave pública seja usada como um endereço para receber dinheiro, que pode ser compartilhado com todo mundo, sem colocar em risco a chave privada, que é o segredo que de fato controla os fundos. Certo, então agora nós temos um jeito de ter propriedade digital de forma soberana. Mas como que a rede acompanha a transferência dessa propriedade e, o mais importante, impede o gasto duplo? Isso nos leva para a segunda grande peça da invenção do Satoshi, um livro-razão público distribuído. Quando alguém quer enviar bitcoins, essa pessoa cria uma mensagem, uma transação, que diz mais ou menos o seguinte: eu, dono destes fundos, autorizo a transferência de X para o endereço Y. Depois, ela usa sua chave privada para criar uma assinatura digital que é única para essa mensagem específica. Essa assinatura é uma prova matemática que não dá para falsificar de que a transação foi autorizada pelo verdadeiro dono dos fundos. Aí, essa transação assinada é enviada para todo mundo na rede. Este diagrama, que veio do artigo original do Satoshi, mostra o próximo passo que é pura genialidade. Uma transação não fica solta no ar. Ela aponta diretamente para a transação anterior de onde o dinheiro veio.
Elas vão se encaixando uma na outra, formando uma corrente ininterrupta de propriedade. Cada elo novo nessa corrente valida o elo anterior, criando um histórico completo de posse que pode ser verificado por qualquer um, a qualquer hora, desde o momento em que aquelas moedas foram criadas. E esse livro-razão, essa estrutura de dados que guarda essa corrente de todas as transações, organizadas em ordem e que é compartilhada entre todos os computadores da rede, bom, isso tem um nome que hoje todo mundo conhece, a blockchain. Na sua essência, é só um registro de quem pagou quem e quando. Só que é um registro com uma propriedade mágica. Uma vez que algo é escrito nele, é praticamente impossível alterar ou apagar. Chegamos agora no coração da invenção, na peça que une tudo e resolve o problema do gasto duplo sem precisar de um chefe. Se todo mundo tem uma cópia desse livro-razão e as transações estão chegando de todos os cantos do mundo, como é que a rede global entra num acordo sobre qual é a ordem correta? Como se forma uma única versão da verdade? Essa é a pergunta de $1 milhão. Literalmente, se eu envio uma transação para a rede e um fraudador envia uma transação conflitante tentando gastar as mesmas moedas, qual delas entra no registro permanente? Sem um juiz central para decidir, a rede precisa de um jeito de chegar a um consenso. Ela precisa de uma maneira de decidir de forma objetiva e sem um líder qual é a história verdadeira. Para explicar a solução do Satoshi, a analogia das formigas cortadeiras que o Antonopoulos usa é simplesmente perfeita. Não existe uma rainha ali dando ordens para todo mundo. Cada formiga, individualmente, segue um conjunto de regras bem simples que estão na genética dela, mas a interação de milhões de formigas seguindo essas regrinhas simples resulta num comportamento coletivo super sofisticado. O Bitcoin funciona de um jeito parecido. A ordem global aparece a partir da ação de milhares de participantes independentes, cada um seguindo as regras simples do protocolo. A regra principal que governa esse comportamento é a prova de trabalho, ou mineração. É basicamente uma competição global que nunca para. Computadores no mundo inteiro, os mineradores, competem para ser o primeiro a resolver um problema matemático que é extremamente difícil e que só pode ser resolvido na base da tentativa e erro. O primeiro que acha a solução ganha o direito de juntar as transações que estão esperando, formar um bloco e adicioná-lo à blockchain. Como recompensa por esse trabalho, ele ganha bitcoins novos. Mas por que essa competição funciona para criar um consenso? Porque para um invasor conseguir alterar uma transação do passado, ele teria que refazer não só o trabalho computacional daquele bloco, mas também o de todos os blocos que vieram depois. E ele teria que fazer tudo isso mais rápido do que a rede honesta inteira somada. A prova de trabalho ancora a segurança do registro digital ao mundo físico, através do custo real de eletricidade e de equipamento. Ela transforma energia em verdade, tornando a honestidade a estratégia mais lucrativa e a desonestidade cara demais para valer a pena. E esse mesmo mecanismo de consenso, que não dá para dobrar, também impõe as regras monetárias do sistema. Uma das regras mais importantes, gravada no código, é a política de emissão. O número total de bitcoins que pode existir está travado em 21 milhões, ponto. E a velocidade com que novas moedas são criadas é previsível e diminui pela metade a cada 4 anos, mais ou menos, num evento conhecido como halving. Pela primeira vez na história, a gente tem um ativo digital com escassez de verdade, que pode ser verificada e que é governada por matemática e não pela decisão de um comitê. Agora que a gente montou todas as peças do quebra-cabeça, as chaves para a propriedade, a blockchain como livro-razão e a prova de trabalho para o consenso, podemos dar um passo para trás e olhar a imagem completa. O que Satoshi Nakamoto realmente inventou foi algo muito mais profundo do que só uma nova forma de dinheiro. Essa citação resume tudo. O Bitcoin, a moeda, é só a primeira aplicação, é um incentivo que protege a rede. A invenção fundamental é a própria rede, uma plataforma global, neutra, para criar e verificar a verdade, sem precisar de uma autoridade central. É uma máquina de consenso, um sistema onde as regras são impostas por código e a história, uma vez escrita, não pode ser reescrita por ninguém. Isso nos deixa com a pergunta transformadora. Se a humanidade agora tem uma ferramenta para criar um consenso global sobre fatos, de forma imutável e sem depender de governos ou de empresas, o que mais a gente pode construir em cima disso? Dinheiro é só o começo. Pense em registros de propriedade, sistemas de votação, cadeias de suprimentos, identidade digital. A invenção não foi só uma moeda. Foi um novo paradigma para a coordenação humana. E as implicações disso, bom, a gente ainda está só começando a explorar.